Olá, meus queridos, estamos aqui com mais um episódio do MaxCast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana e muito importante, que são os estudos vasculares, a anatomia vascular e as angiotomografias, que envolvem tudo isso. Estou com duas convidadas aqui especiais, que são especialistas nessa área. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem ou ativarem o sininho para esse episódio chegar para mais pessoas. O episódio do MaxCast ele é patrocinado pela Max Rádio, que é referência em cursos, treinamentos, pela IA Max, que é uma inteligência artificial via WhatsApp. Vou pedir para rodar a vinheta e retornamos já já com esse episódio fantástico. Sejam muito bem-vindas. Eu estou aqui com a doutora Adriana Matos, doutora Carla Porto, que são especialistas em anatomia vascular, em imagens vasculares e todos os métodos ligados a vascular, elas estão presentes e são especialistas. Doutora Adriana Matos, deixo a palavra com a senhora agora para falar com essa audiência aí que está nos assistindo. Olá, é um prazer estar aqui. Eu acho muito interessante essa iniciativa. Parabenizo o Max por essa iniciativa e por todas as outras iniciativas, todos os cursos de formação que ele tem feito para técnicos, operadores, e quão importante é esse trabalho, porque nós somos uma equipe. Então, o trabalho dos técnicos, dos operadores, impacta diretamente o nosso. Então, parabéns pela iniciativa, é um prazer estar aqui. Doutora Carla. Olá, tudo bom? Eu gostaria de agradecer, Max, pelo convite, porque realmente esse assunto é muito importante, porque é o início de tudo. Não adianta a gente receber um exame que não tenha uma técnica adequada, onde nós não poderemos dar um diagnóstico. Então, assim, a gente precisa da anatomia e de como realizar o exame, porque isso vale justamente o diagnóstico do paciente. Então, gostaria de agradecer essa iniciativa, também a Adri já agradeceu, mas Max, muito obrigada. E realmente vai ser muito produtivo esse podcast, porque acredito que a partir disso, com certeza, os exames vão ser melhor realizados pelos técnicos, pelos tecnólogos, biomédicos, pelos operadores de uma forma geral, porque isso depende muito, depende para a gente dar um diagnóstico adequado. Bacana, e eu sou fã dessa parceria de vocês, eu fico ali no Instagram acompanhando. Quando eu tenho a oportunidade de estar no mesmo dia que a doutora Adriana, a gente para lá para falar sobre marketing digital, sobre impulsionamento de cursos, é bem bacana. Mas, enfim, eu queria. Vou começar com a doutora Adriana, depois eu vou para a doutora Carla. Eu queria entender o seguinte, sobre o estudo vascular, as imagens vasculares, o foco para o radiologista, para o residente, para o estudante que está ali, qual seria, doutora Adriana, a senhora acha assim, a primeira dica assim, para o caminho para eles, assim, o que está iniciando? Tem aquela estrutura assim, olha, eu vou começar por tal estrutura, porque daí eu vou migrando para as outras e vai ser mais fácil, ou não, ou pode começar por qualquer região vascular, anatômica do corpo, para o médico. Bom, eu acho que pode começar por qualquer território anatômico. Eu acho que o território a se iniciar vai depender da subárea da pessoa que está estudando. Então, na radiologia, tem os especialistas em neuroradiologia, que fazem parte de cabeça e pescoço, tem os especialistas em medicina interna, que faz muito a parte de aorta. Então, vai depender da subárea. Mas, já pegando o gancho dessa sua pergunta, independente da área que se comece, vamos iniciar pela anatomia, não é, Carlinha?
Então, assim, a Exatamente. anatomia é fundamental. E aí, pegando o gancho dos operadores, dos técnicos, é fundamental para os médicos e é fundamental para os operadores. A anatomia é o ponto de partida em qualquer sub-área da imagem vascular e da radiologia que você escolha. Então, a gente precisa dominar o normal, a anatomia normal, porque aí, quando a gente estiver diante de uma anatomia que não está normal, a gente reconhece. E isso também para os técnicos, porque eles precisam saber onde coloca o ROI para detecção, Sim. eles precisam entender onde que eles vão começar a hélice, onde eles vão terminar a hélice, e tudo isso vai da anatomia. Não, bacana. Anatomia é super importante porque você precisa saber o que é que você está fazendo, né? Inicialmente saber o que você está fazendo. E aproveitando isso que a senhora trouxe, eu queria saber, doutora Carla, o seguinte, em relação a essa parte anatômica. Nessa área dos estudos vasculares, existe as variantes do normal, que não é patologia, tipo assim, que não é, em relação aos vasos, né? Tem a variante, ou não, que é a variante do normal, não é Patológico. patológico. Tá, sim. É importante, a princípio, nós devemos, né, fazer o estudo da anatomia normal, lembrando que depois que nós já conseguirmos identificar as estruturas vasculares, temos que seguir o aprendizado para as variações anatômicas. Porque muitas vezes, por exemplo, uma assimetria de veias jugulares internas, aí algumas pessoas podem olhar e achar que tem uma ectasia venosa, ou então uma assimetria das artérias vertebrais, que é muito comum. Tem uma artéria bem mais fina, que a gente chama de hipoplásica. Então, algumas pessoas, inadvertidamente, podem achar que existe uma estenose, um estreitamento e até uma oclusão, porque nos pacientes são cometidos por essa assimetria, geralmente a artéria que é mais fina, que é mais hipoplásica, às vezes ela termina justamente na entrada do crânio. Então, quando todo o segmento cervical ela está fina e depois some. Então, algumas pessoas podem achar que existe uma oclusão. Então, realmente, nós precisamos estar atentos para as variações do normal. Outra coisa que a Adri já começou a falar na questão da anatomia é que muitas vezes nós sabemos que os aparelhos mais novos têm a questão do ROI, da marcação É. do local adequado. Então, por exemplo, uma tomografia de tórax, se já aconteceu comigo, acho que com a Adriana, com certeza também, da gente observar, não, mas por quê? Esse exame não está com a pacificação adequada, por exemplo, nas carótidas, mas por quê? E a gente vai buscar e fala: "Não, eu coloquei o ROI no local certo". Mas se você não for colocado na aorta, por exemplo, for colocado no tronco pulmonar, vai ser um exame para TEP, não para carótida, nem para aorta. Então daí a importância. Não adianta nós termos um aparelho de 128 canais, 64 canais, se a anatomia, que é o básico, quem estiver operando o Uhum. aparelho não tiver esse conhecimento. Então, vai ter que colocar o ROI no local adequado para existir uma opacificação adequada das estruturas que nós devemos estudar. Isso é importante também, que a gente vê com uma certa frequência, né, Adri? Exatamente. Essa questão do ROI, porque o ROI, ele detecta o aumento da densidade do contraste e é ele quem vai dizer o início da hélice. Então, se o exame é para a aorta e você colocar o ROI no tronco da artéria pulmonar, você vai fazer um exame para TEP. A aorta não vai estar opacificada. Assim como se você vai fazer um exame para TEP e você não dispara a hélice no momento adequado, você vai pegar uma fase tardia, já vai pegar contraste na aorta, e o contraste na aorta é uma coisa que prejudica o exame para TEP. Então, anatomia é o ponto de partida para tudo. Não, é interessante essa abordagem, porque falando de equipamentos, tem equipamentos que são mais rápidos, né, mais velozes, e outros são mais lentos. É. E aí os operadores ficam doidos, porque o, É, o exame de TEP é o que mais se perde sim.
E aí fica que coloca o ROI na veia cava superior, se o aparelho é mais lento, como é que faz? Vai no olho. Então é uma loucura. Mas o TEP ele é um exame que não só vai depender do aparelho, mas também Sim, tem a condição do do paciente, paciente. né? Vocês poderiam explicar um pouquinho o que é que pode ocorrer nessa condição do paciente que possa ocasionar essa eh, do contraste ele passar rápido ou ser mais tardio ou Eu acho que, basicamente, a frequência cardíaca é um dos fatores, eh, importante, assim, fundamental, geralmente. Por quê? Porque apesar de um exemplo, o paciente está lá, já fizemos a parte sem contraste, posicionamos o ROI no local adequado, no tronco da pulmonar. Então estamos falando no aparelho, 64 canais. sim, Então, só que em determinados pacientes, por exemplo, paciente muito jovem, muitas vezes tem uma taquicardia, faz um aumento da frequência, né? Até por ansiedade do momento do exame. Então, pode ocorrer também de, mesmo disparando na hora adequada, o exame já vai sair com uma opacificação de tronco e de aorta, por exemplo. Em contrapartida, um paciente mais idoso, em uso de beta-bloqueador, por exemplo, que diminui a frequência cardíaca, pode ocorrer o contrário. Apesar de disparar na hora adequada, no momento adequado, ele pode, não ter uma pacificação tão elevada da árvore pulmonar. Então, isso, além dessa dificuldade com o TEP, tem a questão do do paciente, paciente. que a gente tem que estar atento e o que que é uma dica, talvez vamos começar, né, as dicas do dia a dia. Eu sempre oriento a já programar 2 hélices, uma atrás da outra. Sim, Eu fico brincando, uma subindo e outra descendo. sim. Desculpa, uma descendo primeiro, depois subindo. Por quê? No paciente, por exemplo, no idoso, não vai ter uma pacificação adequada na primeira hélice, mas na segunda vai ter. Outro aspecto é a aorta. Pacientes idosos muitas vezes têm acometimento de aorta, tem uma dissecção, tem um hematoma intramural, tem uma síndrome aórtica aguda, ou até Sim, um aneurisma só. sim. Então, nós precisamos também avaliar a aorta nos pacientes, principalmente pacientes de emergência. Então, 2 hélices, a gente não abre mão. Exatamente. E isso aconteceu e é uma dúvida que muita gente tem. Me perguntaram isso lá no hospital, a gente estava tendo aplicação, e aí me perguntaram isso: "Mas doutora, se a gente ajustar o protocolo", porque a gente estava tendo problema com o protocolo, a gente colocava o ROI no tronco da artéria pulmonar, mas o aparelho demorava um pouco mais de Uhum. iniciar a hélice, e aí quando varria já tinha contraste na aorta. E no exame de TEP a gente só quer contraste na artéria pulmonar, Sim, a gente não quer contraste na aorta. Então o contraste chega primeiro na artéria pulmonar, depois que ele vai para a aorta. Daí falou assim: "Doutora, se a gente conseguir ajustar o protocolo, a gente não precisa mandar a segunda hélice não, né?" Falei: "Precisa, justamente por esses 2 motivos. O exame de anjo para ficar bom, ele tem que ter uma quantidade ideal do meio de contraste, ele tem que atingir o pico de opacificação no vaso que a gente quer, rapidamente, com uma alta densidade, daí é importante a gente injetar rápido, então a gente não pode fazer uma sim, anjo injetando a 3 ml por segundo, a gente tem que injetar às 4,5, a 5, no mínimo 4. E então depende da quantidade de contraste, do pico de contraste e do tempo, porque eu quero o contraste naquele vaso que eu quero estudar. Eu não quero que o contraste tenha saído para outros vasos. Mas aí o que eu falei para ele que precisa fazer a segunda hélice, porque e se o paciente tiver uma patologia de aorta, um flap de dissecção, que eu só vou ver se eu tiver contraste, ou sim, até se o paciente tiver, sei lá, um acesso de tosse na hora da hélice, Sim. tudo é possível. Então a gente sempre faz essa segunda hélice,
porque coisas podem acontecer. Às vezes, até o contraste não pacifica completamente num primeiro exame, ele ainda está se homogeneizando, fica meio heterogêneo. A gente tira a dúvida na segunda hélice, eu acho que vale a pena. Bacana. Isso é importante para quem está assistindo, entender, né, o que ocorre durante o exame, né, antes, durante e depois do exame, e o porquê. Porque muitos falam assim, alguns operadores, mas a segunda hélice vai emitir mais radiação, mas não importa, o que importa naquele momento é conseguir o diagnóstico, né? E se a Exatamente. patologia do paciente está é, pedindo que seja feito dessa forma para poder avaliar todos os vasos, que seja feito, como já aconteceu em vários casos lá, a doutora Adriana está acompanhando a gente lá no exame, e na primeira hélice ela fala, não, não precisa fazer a segunda, já vi Exato. tudo aqui, e a gente abortar a segunda hélice. Agora é importante falar também, Max, que não é para todos os exames que a gente faz segunda hélice, né, Carlinha? Para Sim. depois, não, são alguns exames mais propensos a situações que levem à Sim, dúvida. Então, assim, a questão da radiação é real, a gente deve minimizar a quantidade de radiação ionizante, mas naquele momento o mais importante é fazer o diagnóstico. Então, há situações que pedem duas hélices, que eu me lembro que agora é TEP, que a gente faz duas hélices, uma Sim. primeira direcionada para pulmonar, a segunda mais para pegar a opacificação da aorta, porque assim, um paciente com dor torácica, ele pode ter uma dissecção, pode ter um TEP. Carótidas, que a gente faz duas hélices também, porque assim, é muito comum o paciente deglutir no momento da hélice, engoliu saliva. sim. E aí pega bem na bifurcação carotídea, o artefato de movimento, que é o local mais importante do exame para carótidas. Então a gente faz duas hélices e a aorta a gente não costuma fazer, exceto se for uma situação específica Emergência, talvez. de emergência, Emergência. né? E membros inferiores, a gente faz a que a gente chama de botinha, é uma segunda hélice que vai até a região do joelho, porque eventualmente a gente não pega uma boa pacificação das artérias abaixo do joelho na primeira hélice. Então, as duas hélices são para principalmente exame de carótidas, TEP, aorta em emergência e a botinha dos membros inferiores. Porque como eu trabalho em 2 hospitais com a questão da emergência, então é muito solicitado a questão do triplo descarte, principalmente paciente jovem com dor torácica, muitas vezes é solicitado o exame de coronária, TEP e aorta. Então a gente tem que fazer, na hora da coronária, no momento da coronária, a gente abre o FOV para pegar a aorta e coronária, mas a gente pega também o TEP. Então vai ter mais de uma hélice. Então a gente tem que realmente, não vai ter jeito a questão da radiação. Essa é uma questão. A segunda questão, como a Adri já falou, que a gente também não pode estar fazendo várias hélices no paciente por causa da radiação. Mas lembrando que o paciente com TEP, ele tem dispneia e tem dor torácica. São os sintomas Uhum. mais comuns. Então, a chance ele não fazer a apneia adequada Exato. é grande. O exame já começa com desvantagem, não é? Isso. É, Então, a gente fica pensando nessa questão. Por quê? Porque talvez a gente já deixar pronto, eu acho que uma dica boa é deixar a segunda hélice pronta. Quando a maioria dos aparelhos agora, assim que termina, a gente já consegue ver rapidamente. E mexeu, já manda a segunda. Eu acredito que essa seja um conselho bom também. E o protocolo do AVC, que a gente também tem que fazer duas hélices, porque tem a fase arterial e a fase venosa, não é isso, Carlinha? Isso. A venosa para a gente descartar uma trombose de seio venoso, então tem algumas situações que pedem de fato duas hélices. Voltando aí para o TEP, uma coisa que nós operadores pecávamos muito antigamente era sobre a diluição transitória. Então a gente fazia o exame com o paciente respirando fundo e se injetando contraste. E aí o contraste diluía muito lá e a opacificação ficava menor ou pobre, né? Aí, quando a gente foi aprendendo sobre isso, então como é que a gente procura fazer? A gente pede para o paciente parar de respirar no momento da Sim. injeção, para ele ficar o mais parado, tranquilo e não ter o fluxo, né, da respiração acaba tendo o coração vai mandar
e aí o Uhum. contraste ia junto com o sangue, né, E diluía aí bastante diluía. lá, e aí isso levou um tempo para a gente entender, aí foi buscar em cursos e para ver o que estava acontecendo. Aí foram divulgando mais, alguns médicos foram falando, olha, ocorre a diluição transitória quando não se faz ali a apneia no momento da... Aí a gente, ó, É isso, e isso é o que? É fisiologia, né. Então, assim, além da anatomia, entender essas questões de fisiologia, o que é que acontece quando você respira fundo, quando você expira, e também qual é o movimento que o contraste faz dentro do corpo, isso também é importante. Então, assim, eu estou injetando um contraste aqui em uma veia periférica, como que ele faz? Por onde ele passa até chegar no vaso que eu vou sim, querer, né? Isso também é importante. E aí, pensando nesse trânsito do contraste, tem um exame que às vezes dá problema. Angiotomografia do tórax. Angiotomografia do tórax, gente, quantos vasos tem no tórax? Então eu posso estar fazendo a angiotomografia do tórax para ver uma questão na veia cava superior, uma síndrome da veia cava superior, um trombo, uma compressão extrínseca por um tumor, eu posso estar fazendo para ver um TEP, que é uma coisa assim super comum, eu posso estar fazendo para ver a aorta. E muitas vezes o médico solicitante, ele pede só angiotomografia do tórax, coloca um CID vago, então a gente tem que lutar com sim, problemas de paciente, hemodinâmica de paciente, com questão de solicitação vaga, então assim, são muitas frentes de batalha, então a gente, como nós como profissionais de saúde, com responsabilidade, a gente tem que buscar, para que ele quer ver aquela angiotomografia do tórax? Porque se for para veia, cava superior é um tempo, se for para tronco da artéria pulmonar, artérias pulmonares é outro tempo, se for para aorta é outro tempo, então a gente precisa entender de anatomia, a gente precisa entender de fisiologia, fisiologia. e o delay tá aí É, para isso, né. isso. E inclusive, queria até saber, de vocês a respeito por exemplo, das angiovenosa, por exemplo. Eu particularmente, eu acho que as angios arteriais são mais fáceis que as venosas. Todos Com todos nós certeza, achamos. com certeza. Ah, a É, angiovenosa tem o delay diferente também, né. Sim. Teve um caso recentemente que eu recorri, lembra, pra senhora? Pra anjo de membros inferiores, né, o tempo de delay para poder, conseguir pegar todo o membro, e aí foi necessário fazer Uma mais de uma hélice com um sim. delay diferente, para poder conseguir, deu certo. Fala aí dos é. desafios da angivenosa, Carlinha. Diga aí, A doutora. angiotomografia venosa é um desafio desde o início, desde que chega no serviço. Por quê? Primeiro, o pedido médico ele tem que ser claro, porque muitas vezes chega um pedido de angiotomografia de tórax e abdômen, e ele não refere, bota uma historinha lá embaixo assim, avaliar veia cava inferior ou superior, ou então avaliar acesso venoso para paciente dialítico. Quando chega até um paciente dialítico, muitas vezes a gente já tem já pensa, não pode ser para pesquisa de acesso. Mas assim, se não tiver um pedido claro, vai ser feito arterial, já é certo. Então, a primeira coisa, o pedido quando chega. Então, a gente tem que olhar uma história, tem que confirmar, já que aproveitar aqui o Max Cash para lembrar vocês que, por favor, olhem com carinho, assim, os pedidos, pense como se fosse um parente, porque, assim, aquele paciente precisa daquele exame, então a gente tem que tentar resolver o problema dele naquele momento. Então, um paciente chegou com uma solicitação de tomografia venosa. E o que nós vamos fazer? Eu aviso, não precisa, gente, arterial, a maioria dos casos. Claro que se for uma pesquisa de Cockett, de Meitner, que é uma compressão da artéria
ilíaca comum direita sobre a veia ilíaca comum esquerda. Então, a gente faz uma fase arterial, mas tirando, se for para avaliar a veia cava, ou então trombose, não precisa de uma fase arterial. O que é importante? A gente lembrar que nós precisamos de uma quantidade maior do meio de contraste, Isso é muito Hum. importante. E as maior. pessoas esquecem. Isso é muito importante. E aí eu peço a ajuda de vocês também, porque nós sabemos que hoje os radiologistas têm as subespecialidades. Então, a gente percebe a diferença quando o operador já tem essa ciência, ele fala, ó, vamos perguntar ao médico, chama o médico, ô doutor, será que esse exame é venoso? A gente vai precisar fazer mais contraste. O que o senhor acha? Tal, enfim. Ter essa conversa com o radiologista é muito importante. A gente sabe que a vida é corrida, a gente tem que fazer muito exame, o aparelho não pode parar, mas aquele paciente precisa do exame bem feito para o diagnóstico adequado. Então, nós precisamos de mais contraste, uma quantidade maior do meio de contraste. Depois, vamos já começar o exame e vamos fazer pelo menos 2 hélices, né, Adri? Pelo menos 2 hélices. Lembrando também que o venoso ainda tem outra questão do abdômen, porque tem o venoso portal, que a gente fala assim, que é Isso é muito importante. uma suspeita de trombose de veia porta, que a gente vai fazer um delay menor. Só que lembrando que a opacificação da veia porta não implica que não vai ter uma opacificação adequada de veia cava ilíaca. Então, é outra fase. Então, uma dica também que eu dou, assim, sendo venoso o exame, primeiro, a gente ter certeza se é para ver a porta, para o sistema porto-espleno-mesentérico, ou para ver o cavo ilíaco, o eixo cavo ilíaco. Porque sendo cavo ilíaco, a gente precisa de uma fase mais tardia. Lembrando que, assim, o que a Adri falou da fisiologia, né? Então, vai injetar o contraste pela subclávia, vai entrar pela subclávia, cava superior, coração, vai para o corpo e vai voltar nesse retorno que vai preencher ilíacas e cava, que a gente vai precisar pegar essa imagem. Então, vai ser mais tardio. Claro que a gente não quer irradiar muito o paciente, mas a gente tem que lembrar, a gente tem que estar atento, deixa pronto mais 1 ou 2 fases, porque a gente vai mandar, se for portal, a gente vai mandar uma logo no início com 70 segundos, e aí em seguida ainda vai mandar outra. O que eu peço também, para a gente estar atento, porque no momento do exame, quando faz a varredura, nós já podemos olhar rapidamente para ver, tem contraste nas ilíacas, tem contraste na veia cava inferior e não tem ainda. Infelizmente, vai ter mais radiação. Vamos mandar outra. Sim. Porque não adianta liberar um paciente desse que ele não vai ter diagnóstico. Porque quando o contraste está chegando na veia de uma forma ainda heterogênea, até mimetiza trombo, mimetiza uma trombose. Então, assim, a gente não tem como afastar uma trombose numa fase precoce. Então, precisamos também de algumas fases para a gente tentar preencher de uma forma mais homogênea a veia. A veia, infelizmente, não vai ficar tão homogênea quanto a artéria, mas janelando e a gente fazendo mais de uma fase, nós conseguimos afastar a trombose, que na maioria dos casos, os pedidos são para isso, né, Adri? E isso que Carlinha falou, a questão do tempo, né? Bom, eu sou pessoa dos pilares, então vou dizer aqui que tem 3 pilares para você conseguir uma anjo. Professora tem essas coisas de pilares, né? É, Eu também tenho pilares também. Não, eu sou pessoa dos pilares. Quando começa a colocar pilares na aula, a Carlinha fala assim, meu Deus, a gente vai passar do tempo. E quando ela começa a pegar aquela marcadorzinho da canetinha, Sim. vamos para os pilares. Eu falei, pronto, passou do tempo. Passou do tempo. Então, 3 pilares para anjo venosa. O primeiro é a questão do contraste, o que Carlinha falou. Precisa de mais contraste. Por que precisa de mais contraste? Porque na anjo arterial, você teve o pico do contraste ali na artéria, ele já chegou na artéria, beleza, já resolveu. Só que na anjo venosa, por exemplo, veia cava
inferior, você precisa que esse contraste passe na artéria, aí ele começa a sair para terceiro espaço, vai opacificar a parênquima, e aí pega o retorno venoso. Então, infelizmente, inadvertida não, infelizmente, nós vamos perder uma parte do contraste que vai para terceiro espaço. Então, você precisa, para compensar isso e melhorar a opacificação da veia, Aumentar o colocar volume. mais contraste. Então, a gente chega a fazer 2 ml por quilo do meio de contraste para o paciente. E sem problema, porque assim, o paciente arteriopata, o paciente com patologia arterial, ele pode ter uma disfunção renal ali relacionada àquela patologia arterial. O paciente com patologia venosa geralmente não tem esse viés da disfunção renal. Então, a gente injeta 2 ml do meio de contraste, esse é o primeiro pilar, o contraste. O segundo é a questão do tempo. Muita gente simplesmente coloca venoso de abdômen com 70 segundos, que é a Sim. fase portal. Essa é a fase. Generaliza que é 70. Falou em venoso de Essa deu abdômen 70 70. segundos. Essa é da veia porta. As veias ilíacas, elas precisam de um tempo maior para opacificar. Então, veias ilíacas é 100, 110 segundos. Se for membros inferiores, vai para mais ainda, a 180 segundos às vezes. Então, quando é para veias ilíacas, você tem que disparar a hélice ali com bem mais de 70 segundos, pelo menos 90, 100 segundos. Então, o segundo viés é o tempo e o outro é a velocidade de infusão. Para você poder minimizar essa perda para terceiro espaço, você tem que Aumentar a aumentar a velocidade. velocidade. Então, Uhum. sempre que possível, 5 ml por segundo. Então, não é só o tempo. Tem velocidade de infusão, quantidade de contraste e saber que cada veia tem seu tempo. É bacana. Doutora Adriana e doutora Carla, elas têm um projeto de ensino, né, de imagens vasculares, e elas trouxeram aqui 2 imagens para a gente colocar aqui e aprendermos um pouco sobre essas imagens. Eu acho que vocês vão gostar também. Vou pedir aqui para o pessoal da técnica já colocou aqui na imagem. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa imagem, o que é que tem para a nossa audiência. O que eu quero que a audiência perceba que olha a importância de conhecer a anatomia vascular. Quando vocês forem ver a imagem, o emaranhado de vasos que tem, então pelo menos tem que saber o básico. Eu vou falar aqui da nossa luta diária, impedir a infusão do meio de contraste para qualquer exame que envolva aqui o arco aórtico, que pode ser um exame de carótidas. Exame de carótidas começa do arco aórtico, ou pode ser um exame da aorta torácica. Vamos fazer o acesso, infundir o meio de contraste pelo membro superior direito. Porque vocês estão vendo aquela manchinha ali do lado direito? Ali, a veia braquicefálica e veia cava superior. Se eu injeto pelo lado esquerdo, essa mancha fica na frente da origem dos troncos supraórticos, né? Que são esses 3 vasos que saem do arco aórtico: tronco arterial braquicefálico, carótida comum esquerda e subclave esquerda. Então, exame de carótidas e vertebrais ou exames de aorta torácica, vamos injetar o contraste pelo membro superior direito. Uma segunda dica que eu quero aproveitar esse exame para falar, então, é um exame uma angiotomografia das carótidas e vertebrais, vai até lá em cima, limite inferior da hélice, crossa arco da aorta, limite superior da hélice, lobo superior da orelha, porque eu preciso pegar a parte final da artéria carótida interna, onde ela se bifurca em cerebral anterior e cerebral média. Mas vejam que eu não tenho osso nesse exame. É um exame que tem subtração óssea. A subtração óssea é de extrema importância para a avaliação do sifão carotídeo, porque o sifão carotídeo fica muito perto dos ossos da base do crânio. E aí, esses ossos, como são muito densos, muito brancos, eles podem esconder pequenos aneurismas desse sifão que podem ter 2 milímetros. Então, eu peço sempre para qualquer exame que envolva o sifão carotídeo
que pode ser uma anjo só de crânio, pode ser uma anjo de crânio e carótidas, ou até uma anjo de carótidas, que a gente faça a subtração óssea. E como é que a gente faz essa subtração óssea? A gente tem que fazer uma hélice sem contraste, a gente faz uma hélice na fase arterial, e aí a gente subtrai a fase arterial menos Uhum. a hélice sem contraste. Isso retira todo o osso e facilita a avaliação das imagens. Não, bacana, doutora Carla. Só um detalhezinho, Adri, que assim, também é uma luta diária, gente. Essa questão das carótidas, porque a gente sabe, quando todo profissional, quando entra no mercado de trabalho, iniciando, claro que ainda não tem tanta experiência. Então, uma coisa que eu lembro sempre, exame de carótidas, o arco aórtico faz parte do exame, como a Adri falou. Mas como uma dica que eu sempre dou, como não perder o arco aórtico no exame. A gente vai na primeira, quando fizer o topograma, quando estiver marcando o exame, justamente na bifurcação da traqueia, a bifurcação da traqueia fica embaixo do arco aórtico. Da Então, Carina, né? a carina, exatamente, chamada carina, justamente abaixo, embaixo do arco tem a carina. Então, se você marcar ali o limite inferior do exame na carina, então Nunca vai nunca vai perder. perder o arco aórtico. O pessoal até brinca lá na clínica, fizeram até uma figurinha minha, botando assim, não esqueça do arco aórtico, porque assim, não corte, porque eu só falo chorar, gente. Quando eu chego e pego um exame, eu falo, meu Deus, cadê o arco? Vou falar o quê? Da origem dos troncos. Então, assim, a gente brinca, mas assim, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, voltamos para a anatomia. Né? Então, sim, você vê que assim, todos os exames a gente precisa estar É, ciente da anatomia. conhecer os processos anatômicos. Porque se não souber onde é a Carina, vai Vai complicar. Aí vai falar assim, meu Deus, Karina, quem é Karina? Minha Quem é vizinha? É minha Karina? vizinha, É, é liga pra minha... Carina aí. Onde é Então, que a Karina tá, né, gente? Será que tá no então a shopping? gente brinca, mas agora você aposto que vocês não vão esquecer nunca mais. Essa outra imagem aqui é uma reconstrução tridimensional, né, com um VRT. Olha, observe que é colorida, né, diferente da outra imagem que é um MIP, mas não é um VRT que a gente chama, ele é um VRT fino. Observem que a gente consegue ver, é como se fosse uma fatia do crânio. Então, essas imagens aqui, essas artérias cerebrais, as anteriores, médias e posteriores, formando o polígono. Claro, assim, nessa imagem a gente não consegue visualizar as artérias comunicantes posteriores, mas que geralmente na população geral, a maioria, elas estão hipoplásicas. Só que o polígono, esse aqui não é um polígono clássico, mas nós temos que avaliar, e essa é uma das imagens que nós fazemos nos exames de tomografia arterial do crânio. Uma coisa importante também é que ela só pode ser realizada se a técnica do exame for adequada. Observem que a gente não visualiza seio venoso, Sim. as veias, acho que as veias cerebrais internas ali estão no meio, está bem no meio, na porção bem média, na linha média, a gente começa a ver a pacificação das cerebrais internas, mas está bem tênue, então assim, a gente conseguiu uma fase arterial adequada, porque só assim a gente vai conseguir fazer um exame, dar um diagnóstico correto. No momento assim, no crânio, né, que a gente está falando da anjo de crânio, se não ficar com o tempo adequado arterial, a gente não vai conseguir avaliar os sifões carotídeos. Por quê? Porque o seio cavernoso está do lado do segmento cavernoso das carótidas internas, que é um local muito acometido por aneurisma. Então, tem aqueles aneurismas de 1, 2 milímetros, que realmente, se tiver uma pacificação do seio cavernoso do lado, nós não vamos Esconde. conseguir visualizar. Mesmo assim, tentando fazer até a subtração, que a subtração veio, gente, para nos ajudar. Os E, recursos, né? o recurso É muito assim, gritante. maravilhoso, agiliza muito a nossa vida, e não só a questão de agilizar a nossa vida, aumenta a acurácia do exame, porque sem a subtração, Sim, a chance de perder um pequeno aneurisma é muito grande. Você perder um aneurisma pode significar a diferença entre a vida e a morte do paciente, né, porque uma rotura de aneurisma intracraniano ninguém quer, né. isso.
E lembrando de a primeira pergunta que Max fez, a questão das variações anatômicas. Nessa imagem, a gente consegue ver uma variação anatômica. Observem a simetria dos segmentos A1, o segmento A1 é o primeiro segmento da artéria cerebral anterior. Então, existe uma assimetria, um lado está mais calibroso do que o outro. Observem, a esquerda está menos calibroso do que a direita. Então, algumas pessoas olham e aí podem achar que Pode é uma confundir, né? estenose, que é um estreitamento patológico, mas não é, é uma variação anatômica. Então, isso a gente descreve no laudo e coloca como uma variação anatômica, justamente para evitar algum equívoco Não, para quem bacana. estiver avaliando. Porque esse laudo vai ser passado adiante e quando vai para a mão de quem? Do médico assistente. Então ele vai olhar o laudo e a partir dali vai tomar outra conduta. Uhum. Então é bacana ele receber esse feedback, assim, não, isso aqui já foi dito aqui pelo radiologista que é tal coisa, não é patológico, né? É uma variação do normal. E assim, interessante você falar essa questão da conduta, como todos nós temos participação no final das contas na conduta do paciente. Um trabalho em equipe, então o seu trabalho importa, o seu trabalho impacta o meu trabalho importa, o meu trabalho impacta a conduta do médico assistente e no final das contas tudo isso contribui para você melhorar ou não, você entregar o melhor, você facilitar ou não a condução do processo do É paciente. um efeito dominó, não é? Que É, acaba Isso. é, acontecendo. é. E a gente que está do lado de cá olhando ali, tudo acontecendo ali no hospital, vendo o paciente desde o momento que ele chega. Às vezes eu paro e olho para o paciente, assim, ele está ali assim, tipo assim, poxa, resolvam minha vida, assim, o que vocês fizerem, eu aceito. Tipo assim, eles estão numa condição ali De de isso, vulnerabilidade, né. vulnerabilidade. Aí a gente do lado de cá fala assim, poxa, né, eu tenho que fazer o melhor, ver o que é que a gente pode fazer, porque aí vem nossos parentes, pessoas que a gente pensa, poxa, e o nosso nessa situação, É, não Isso. é? A gente fica assim, do lado de cá, então é bom ter essa empatia para a gente, de repente, melhorar o processo, né, isso. daquela pessoa. Mas falando da imagem em 3D, há 20 anos atrás, quando eu comecei, existia o 3D, aí fazia, mas antigamente diziam que era perfumaria. Tipo assim, olha, manda só as imagens 3D porque ela é bonita e tal, para complementar as imagens do paciente, o catálogo de imagens desse paciente. Mas, na verdade, o laudo ele vai ser dado lá nos axiais ou nas suas reconstruções. Hoje, o 3D ele tem ajudado assim para complementar essa outra forma de avaliar as imagens para laudar, faz sentido ter o 3D hoje ou tipo assim, não, vamos fazer só para a gente ter uma imagem dinâmica dele ali em 3D, mas O 3D dá uma noção mais Atômica. anatômica, a nível principalmente de contornos. Então, às vezes, pequenos aneurismas, eles ficam melhores no 3D, um abaulamento da parede aórtica, um abaulamento focal da parede Isso. aórtica, quando você roda no 3D, fica mais evidente do que no MIP, por exemplo. Esse aspecto mais anatomia volumétrica é importante no 3D. A gente usa sempre? Não, nem Não. sempre. Agora, imagem axial e as reconstruções em MIP e multiplanares sim, sim. é obrigatório para laudar Em anjo. alguns O 3D momentos em algumas situações. Isso. usam até os oblíquos ali né, para É. poder checar o vaso. Por exemplo, como a Ada falou do aneurisma, né? O aneurisma intracraniano, esses aneurismas que são comuns na região do sifão carotídeo, que a gente chama, que é o segmento cavernoso, segmento oftálmico, supraclinoide, enfim. Eles estão muito próximos às estruturas ósseas. Então, da mesma forma que fazemos a subtração para dar o diagnóstico, o cirurgião, se ele for tratar por via aberta, ele solicita, pelo menos lá no hospital, ele sempre desce para olhar a imagem no 3D, porque para avaliar a relação do aneurisma com Sim. a estrutura óssea de base do crânio. Então, esse é assim, é fundamental isso para eles, no pré-operatório. A Ade falou também da questão dos abaulamentos de aorta. Às vezes, tem a questão do anel vascular, que comprime, por exemplo, traqueia em pacientes
crianças pequenas, alguns que têm até anomalias congênitas. Então, a gente percebe uma redução de esôfago, assim, estreitamento de esôfago, quando vai ver, é uma dilatação sacular, ou então uma variação da aorta que envolve o esôfago. Então, essa questão anatômica, espacial, Volumétrica de isso, relações relações, entre isso. diversas estruturas ósseas, Aí isso, traqueia. isso é importante Eu fazer. vejo assim o 3D, por exemplo, quando tem algum tumor próximo. Então, quando você faz o 3D, você tem assim como se fosse Uma uma visão isso, das relações, isso, como né? é que ele está ali, né, Como se fosse uma perante peça uma peça anatômica, né? anatômica, Isso. isso. Eu vejo bacana assim para ter essa noção de como ele está visivelmente dentro do corpo, né? Como Sim. Isso. seria ele projetado para a gente, né? A cirurgia torácica tem solicitado bastante a É. parte de reconstrução tridimensional Para ver a e, relação dos dos vasos com os vasos, tumores exatamente. E pulmonares. transplante hepático também, para fazer a volumetria Sim, do fígado. Também a gente vai ser utilizado também. Que dá uma noção mais Então, anatômica do volume, como se fosse uma isso do peça. órgão, né? É. Eu queria saber de vocês o seguinte: vocês acham que existe alguma lacuna na formação profissional, por exemplo, de médicos em relação à parte de radiologia dentro do curso de medicina ou a parte de vascular? Não sei, mas assim, o que é que vocês acham assim para o curso de medicina se a grade hoje, quando fala de imagens, né, de radiologia, ela ela atende ou vocês acham que poderia dar uma melhorada, assim, na carga horária, talvez, ou Eu sou professora isso que eu ia da falar, deixar para a graduação Adriana. de medicina e radiologia é um mundo, né? Radiologia é um mundo, radiologia permeia todas as especialidades. E a gente convive com muitas questões na nossa prática que dificultam o nosso trabalho, como colegas que não colocam o motivo do exame como se a imagem fosse uma mágica, uma varinha de condão e que você bate ali e aparece tudo, quando na realidade o protocolo que você utiliza vai favorecer a avaliação de uma ou outra estrutura. Então você precisa saber o que você está procurando para você fazer um estudo direcionado, porque são muitas estruturas, não é mágica o exame. Então, o exame ele pode mostrar uma coisa e não mostrar outra, depende do tempo do contraste. E muitos médicos não entendem isso porque às vezes não tiveram uma formação adequada. Pasme que tem algumas faculdades de medicina que não tem a matéria diagnóstico por imagem. sim, Eles veem imagem dado pela visão de outros médicos, especialistas de outras especialidades, por exemplo, o pneumologista fala da vivência dele com exames de tórax, o sim, gastro, e não é a mesma coisa. Então eu acho que existe uma lacuna sim, muitas têm a matéria diagnóstico por imagem, mas ela é dada em um semestre apenas. Imagem é muito grande. Então, o médico, ele sai da faculdade com, lacunas em imagem, que muitas vezes ele vai preencher no decorrer da sua formação, na sua especialidade. Por exemplo, o pneumologista, ali na residência, vai tendo muito mais informação a respeito do raio-x de sim, tórax, da tomografia de tórax. E dentro da residência de radiologia, a gente tem muita coisa para ver, né? Tem ultrassom, tem raio-x, tem vários mamografia, tem métodos, tomografia, tem ressonância. Então, é difícil você abarcar tudo, não é? E por isso que, às vezes, as pessoas ainda saem com questões e com dificuldades com imagem vascular, que é de extrema importância, principalmente diante do contexto da relação das patologias vasculares com situações críticas de emergência, situações que podem levar a um risco imediato de vida, como o protocolo do AVC, como uma dissecção aórtica, como um TEA.
CEP. Então, existe sim, mas graças a Deus a gente tem hoje várias possibilidades de você continuar evoluindo e continuar aprendendo sempre. Eu acho que as pessoas têm que continuar sempre buscando cursos, buscando pós-graduação, buscando adquirir conhecimento de alguma forma durante toda a vida, porque conhecimento é o que ninguém te tira, né? E que facilita a Com sua vida e seu certeza. trabalho. Eu quero saber de uma curiosidade primeiro, depois a gente vai. Vou pedir para vocês falarem sobre o Anjo Connect, tá? Mas a minha curiosidade é como foi que surgiu a ideia de vocês dois assim? Vamos fazer? Vamos começar a colocar conhecimento para. Como foi que surgiu a imagem vascular? Foi você, não foi Carlinhos. A culpa é dela, gente. A culpa é dela. Agora reclama porque eu falo muito, que eu demoro, por causa dos meus pilares, mas a culpa é dela. Não. Que fiquem só em 3 pilares, né? Não, 3 pilares, por favor. Eu geralmente são 4, pelo Tá menos. vendo? Na verdade, a imagem vascular começou um pouquinho antes até com o residente da gente, Guilherme. Ele falava assim: não é Verdade. possível, vocês não entram, por que vocês não fazem um perfil de Instagram? 2020 ou 2019, acho. Guilherme passou em Acho que foi 2019. eu acho. E aí eu falava, não sei, Gui, mas a gente, não sei, eu ainda estava com os meus filhos menores ainda e tal. E a gente ficou pensando, e aquela coisa, médico a gente sabe que é mais acomodado, né? Assim. Sim. E aí a gente pensou, mas acho que plantou uma sementinha, mas passou. E aí veio a pandemia. E aí depois na pandemia a E gente aí, assim, na começou. pandemia, eu só pensava em sobreviver. E aí, Carlinha isso. veio com essa ideia do marketing digital e ela me Sim. mandava as coisas e eu não assistia nada porque eu estava mais preocupada Daí em sobreviver. I will continuar survive. viva. Isso. E eu falava assim, Adri, eu acho que talvez que naquele momento, na verdade, enquanto a gente precisava sobreviver, mas começou a sobrar um pouco de tempo, porque a gente só vive Tudo home office. correndo, a gente só vivia correndo, correndo, e de repente deu uma pausa, e aí começou a raciocinar. Eu falei, gente, realmente a gente precisa passar isso, porque a gente tem os residentes, a Adri tem os residentes lá das clínicas, tem os residentes no Image, eu tenho a R4 lá no Santa Isabel, tem os R4 também do Image, e a gente percebe que, assim, imagem vascular, você falou até da questão do aprendizado, né? A formação da imagem vascular na residência é muito restrita, é muito limitada, acho que a questão é essa, é muito limitada. O pessoal, todo, assim, eu não vou falar nem geral, geral. Por quê? Porque tem a especialidade de músculo, medicina interna, que é a parte de abdômen e tórax, neuro, e assim, vascular, sim, mas vascular tá um pouquinho Permeia tudo. tudo. Sim. Permeia tudo. Então, assim, o AVC na neuro é discutido, mas assim, não é tão aprofundado. A parte de TEP, acho que TEP o pessoal é o que sabe mais, né? Porque TEP é medicina interna, né? Sim. Mas a aorta, até a questão de dissecção de uma úlcera penetrante, gente, todo mundo sabe, a pessoa não sabe diagnosticar uma úlcera na imagem. Uhum. E aí eu falei, Adri, acho que é o momento agora da gente parar, já que a gente já está parada mesmo, né? Vamos começar a fazer um conteúdo para justamente não só a gente ajudar os nossos residentes daqui, mas a gente poder ajudar muito mais no Brasil, né? De uma forma, Sim. assim, a gente poder de uma forma online dar esse suporte, porque realmente a gente percebe que é uma dificuldade, né? Bem comum. E eu lembro que Carlinha me mandou um material a respeito disso, que eu realmente não sabia dessa possibilidade de você ensinar pessoas que estão distantes e veicular isso através da internet, mais precisamente do Instagram, do YouTube. E ela me mandou em maio, e eu sempre preocupada em sobreviver, aquela coisa de lavar o ovo, né? Sim. Tudo isso. E a gente só começou em julho, eu Em acho, julho. de 2020.
E foi uma coisa que me ajudou muito na pandemia, porque eu acho que se não fosse isso, eu não sei o que seria da minha saúde mental, porque tirou O o foco. psicológico, Sim. né, É, ajudou muito. e hoje em dia é uma coisa que traz muita satisfação pessoal para gente, porque a gente consegue transformar a relação de pessoas com a angiotomografia, principalmente, que a gente sabe que as pessoas têm medo da Sim. angiotomografia, e a gente Chegou consegue no plantão, meu trazer. Deus, que não venha, né? É, Não tem é, pedindo exame, meu Deus do é. céu. Isso. E que a gente consegue transformar essa relação, porque quando você quebra essa coisa de pavor, você transforma de pessoas que às vezes estão lá no, sei lá, no norte do país, no sul do país, e isso é muito gratificante. Não, é bacana mesmo. E o Anjo Connect, Vitor, põe aqui na tela o Anjo Connect. Eu queria que vocês explicassem essa comunidade de vocês, o que é que tem lá, o que é que tem de bacana lá para os médicos e... Vale? Mas, Bom, vou falar um pouquinho, o Carlinha fala um pouquinho também. A Anjo Connect é muito interessante, porque é uma comunidade de apoio, é uma comunidade que tem a pretensão e o objetivo, o propósito de fazer as pessoas evoluírem na Anjo TC, e eu acho interessante que cada um evolua no seu tempo, porque ela tem pessoas com diversas conhecimentos que convivem diariamente em um grupo de WhatsApp e a gente se ajuda, todos, um ajuda o outro e a gente vai discutindo ali os casos e a gente percebe que cada um está numa fase com a Anjo, tem uns que estão começando, tem uns que estão mais avançados, e essa troca de discussão de casos, essa troca de experiência, com a discussão de casos diariamente, cada um coloca lá seu caso, a gente discute, isso é muito interessante. E as pessoas ficam dentro da comunidade o tempo que elas acharem necessário, porque elas vão renovando, a permanência na comunidade. Temos também cirurgiões vasculares na comunidade que trazem a sua experiência de o que que eu quero do exame de tomografia. Nesse exame dá para ver isso, dá para ver aquilo, então o radiologista precisa também saber o que é que o médico assistente quer ver para que ele faça um laudo direcionado, principalmente em anjo, que geralmente são exames extensos. Além do grupo de WhatsApp, onde cada dia você aprende um pouquinho e discute questões do dia a dia, temos trilhas de aulas específicas na plataforma da Hotmart. Os alunos têm acesso a todos o nosso acervo de exames em um Pax, que eles podem acessar, ver como fazer reconstrução, ver o nosso laudo, e ainda tem reuniões quinzenais, desculpe, de discussão de casos clínicos. É muito legal, né, Carlinhos? exatamente. E nós temos também um Pax com exames apenas de anjo, né? Que é uma. Eu falo assim, ai, gente, como Imagem assim? anterior. Nesse Pax, nós vamos alimentando esse Pax com exames de angiotomografia, a princípio, daqui a um tempo, vamos alimentar com ressonância também. Por enquanto, por enquanto, somente angiotomografia, que estamos começando agora, e é onde os radiologistas, ou então vasculares, enfim, o profissional, ele pode ter, ele vai ter acesso às imagens e pode até treinar um laudo, ou então fazer um raciocínio de como descreveria aquela imagem, aquela alteração, ou então, para aqueles que estão ainda no início, eu não consegui identificar, não sei o que é isso. Então, vai ter o laudo emitido por mim e por Adriana, que nesse laudo a gente está descrevendo como se fosse um laudo do exame que está ali, com as imagens do exame que está ali. Então, a gente vai ver, é uma angiotomografia de aorta. O que é isso? Tem alteração na aorta, eu não sei o que é. Aí vai para o laudo e, não, isso aqui é uma dissecção tipo A. Mas eu não sei o que é dissecção tipo A. Aí já é um começo. Então, vamos ver. Aí a pessoa vai e estuda ou dá uma olhada. Se houver necessidade também, nós temos aulas, tem outros cursos básicos para quem está começando também. Porque nessa comunidade, como o Adri falou, ela envolve todos num local só. Então,
tem pessoas que estão começando, tem outras que já começaram a dar plantão e estão querendo ver casos diferentes para ficar sedimentando os conhecimentos. Tem aqueles que já estão laudando, mas que falam, não, eu preciso, tem alguns exames que ainda chegam e eu tenho dúvida. Então, tem todos os níveis na comunidade. E a gente tem também um conteúdo que pode ajudar em todos esses níveis, né, Adri? Então, cada um vai fazer ao seu tempo. Tem gente que entrou e falou, ai meu Deus, graças a Deus, agora eu não estou mais sozinho no plantão, porque chegou aquele exame, aquele desespero, aí tá subindo, doutora, tá subindo uma anja, ai meu Deus, aí saíram as imagens, tô na dúvida disso aqui. Então, faz um videozinho, bota lá no grupo do WhatsApp e a gente vai, discute aquilo. Então, ajuda. Então, a pessoa já não se sente mais sozinha. Então, isso dá uma segurança maior para quem está dando plantão e tem esse medo, que a gente vai tirar esse medo, gente. Anjo, não é difícil. São 4 pilares. Lá vem os pilares. São 4 pilares. O primeiro pilar são as aulas, quer dizer, o conhecimento que você assiste às aulas. Não adianta você assistir aula e não saber na hora H o que fazer. Então, a aula é importante, mas você tem que saber o que fazer com aquela informação. Segundo pilar, o acervo de exames num PACS nosso. Ali tem os exames mais interessantes da vida. Então, não é qualquer anjo, é aquela anjo que tem aquela patologia que um dia vai cair para você. Então, eu quero ver dissecção tipo A, procuro lá. Eu quero ver dissecção tipo B, procuro lá. Vejo como descreve. Eu quero ver oclusão ortelíaca, procuro lá. Esse é o segundo pilar. Então, você colocar a mão na massa. O terceiro pilar é o apoio diário. Não estou mais sozinho no plantão. Eu tenho aqui o grupo de WhatsApp e tem gente comigo. Tem gente aqui comigo que vai me Alguém vai ajudar. Alguém vai auxiliar. auxiliar. E o último pilar são os nossos encontros quinzenais, que aí a gente faz aquela discussão prática no passo a passo, no formato hands-on. Então, gente, vocês viram aí a Anjo Connect, né, da doutora Adriana, doutora Carla, praticamente lhe dá a prova, lhe dá o gabarito. Então, assim, não tem como errar. Para a parte técnica, tecnólogos, operadores, que aí inclui todos os operadores aí de tomografia, nós vamos iniciar com hands-on, aqui com o professor Charles, que é especialista em angiotomografia, aonde nós começaremos com os estudos do crânio. Então, para vocês, operadores que têm dificuldade com a anatomia vascular, com as reconstruções, estaremos aí com essa turma, iniciando, é a primeira turma nossa, para estar colocando vocês aí um nível mais elevado. Eu sei porque eu sou também operador e eu sei que tem muitos colegas que têm vergonha de vir fazer um curso desse porque acha que vai estar sendo diminuído por isso. Se engana, isso é um grande engano o que acontece. Hoje eu tenho 20 anos de experiência, mas peço ajuda e assessoria o tempo todo. O que eu não sei, eu vou pedir com quem tem mais experiência para me orientar. Vou cair para fazer cursos. Não tenho vergonha de estar lá sentado dentro da sala, porque ali eu estou adquirindo mais conhecimento. Então, vocês operadores, tirem essa capa que estão prendendo vocês e venha para o curso, venha sentar lá com a gente. Venha, porque eu vou estar lá também sentando, eu vou estar sentado lá aprendendo, apesar de estar gerindo lá o curso, eu vou estar lá ligado no professor e nas aulas. Então, não pense que eu vou estar lá sabendo mais do que ninguém, não. Eu vou estar aproveitando o que tem de conhecimento lá para melhorar a minha atuação. Então, eu vou encerrar aqui o MaxCast. Estarei encerrando. Agradecer a doutora Adriana Matos, a doutora Carla Porto. Foi um MaxCast bem bacana, onde falamos muito sobre angiotomografias, imagens vasculares e nada melhor do que com as especialistas, quem lauda e quem nos orienta, quem nos ajuda. Porque quando o exame está difícil, a gente pede para sentar do lado. Vamos no olho, me diz aqui qual é o momento. Aí ela fala, agora! A gente... Então, bacana, queria agradecer a vocês. Ia pedir somente para deixar uma mensagem para a audiência que está assistindo, tanto para os médicos e para os operadores, a contribuição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de fazer esse bate-papo tão agradável e divertido nessa manhã. E quero deixar aqui como mensagem, estude sempre, né? Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender. E eu acho que um legado maravilhoso dessa pandemia foi disseminar essa prática de você poder estudar
e poder descobrir vários. Eu acho que depois da pandemia que aumentou a possibilidade, a disponibilidade desses cursos, então continuem estudando, porque isso, de alguma forma, vai lhe diferenciar, vai lhe abrir portas. Ótimo, doutora Carla. Eu queria agradecer esse convite, realmente foi muito bom estar aqui com vocês, realmente. Esse assunto, né, vascular, eu não queria, assim, desmerecer os outros não, mas é o melhor, viu, gente? E é um assunto que, assim, a gente precisa estar atento, são muitos detalhes, e que a gente realmente tem que buscar, como a Adri falou, busquem sempre melhorar, busquem um aprendizado, não tenham vergonha de perguntar, ninguém nasce sabendo. Então, assim, muito melhor do que você errar é você perguntar e buscar o conhecimento. Max falou aqui, realmente eu não vejo, não tem vergonha nenhuma em perguntar. Vergonha é aquela pessoa que está errando, e insiste no erro, mas não pergunta e não quer aprender. Então, gente, agora com realmente o online veio para ajudar a realmente para a gente melhorar cada dia mais, estudar e oferecer um melhor para o nosso paciente e para a sociedade de uma forma geral. É isso que eu tinha que falar Bacana. também. Agradecer a todos pela audiência de vocês, né? Já agradeci aqui as nossas convidadas e até o próximo MaxCast, né? Com fé em Deus. Até logo, gente. Até.